Olá, meus irmãos e irmãs de fé. Se você chegou até aqui é porque também sente em seu coração um amor especial pela nossa mãezinha querida que intercede por nós e que, mesmo diante das adversidades e incompreensões, continua sendo nossa guardiã e consoladora. Hoje trago mais um relato de compaixão que vai tocar seu coração. Mas antes, deixe um comentário nos dizendo de onde está assistindo. O frasco tremia na minha mão. Veneno. Olhei para a imagem de Nossa Senhora Aparecida e senti o coração acelerar. Isso é idolatria, repeti para mim mesmo. Elias Vasconcelos, pastor evangélico há 20 anos. Derramei o líquido corrosivo sobre a estátua. No segundo seguinte, tudo escureceu. Elias, o que você fez? Patrícia gritou, mas eu não conseguia vê-la. Minhas mãos tocaram meu rosto desesperadamente. Nada. Escuridão absoluta. Os médicos não encontraram explicação. Não há dano físico nos olhos, disseram. Não deveria estar cego. Mas eu estava. Cego, aterrorizado, sem entender que aquela mulher que eu tentei destruir seria exatamente quem traria meu milagre. Irmãos e irmãs, vocês já imaginaram perder tudo por combater algo que não compreendiam? Essa é uma história que tocou minha alma e, eu creio, pode tocar a de vocês também. Irmãos e irmãs, eu, Elias Vasconcelos, pastor evangélico de 45 anos, vindo de Belo Horizonte, ousei um dia lançar veneno sobre a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Sim, eu fiz isso, na convicção absoluta de que estava ali, naquele ato, combatendo uma idolatria que me parecia nefasta. O que aconteceu a seguir foi instantâneo e avassalador. Uma escuridão impenetrável engoliu minha visão. Fui jogado na cegueira, à mercê de médicos atônitos, que não encontravam a menor explicação científica para o meu caso. O terror, um pânico gelado, rasgou meu peito. E foi no ápice desse desespero que algo extraordinário aconteceu. A própria Nossa Senhora manifestou-se a mim em um sonho vívido. Sua presença, sua serenidade era tão real que penetrou minha alma. Mas, para que vocês possam entender a verdadeira dimensão dessa minha cegueira, não apenas a física, mas a espiritual que a precedeu, precisamos juntos recuar no tempo, revisitar minhas origens. Minha infância, vivida em Belo Horizonte, foi completamente imersa e moldada por uma fé evangélica de rigor extremo. Ali, a devoção mariana era não apenas desaconselhada, mas veementemente condenada. Desde meus mais tenros anos, fui doutrinado a enxergar qualquer forma de veneração a imagens como pura heresia, como uma idolatria inadmissível, um pecado capital que nos conduziria sem escalas à condenação eterna. Os sermões dominicais, as conversas à mesa de casa, tudo isso martelava incessantemente em minha mente a convicção de que a chamada superstição católica era, na verdade, um abismo profundo de engano. A figura de Nossa Senhora, para mim, não representava apenas um equívoco doutrinário. Era, sim, uma invenção puramente humana, criada para desviar os fiéis da única e verdadeira adoração devida exclusivamente a Deus. Essa verdade inquestionável, proclamada e repetida incansavelmente por pastores e pelos meus próprios familiares, plantou a semente do meu radicalismo. Essa semente germinou e cresceu forte, inabalável, no solo fértil do meu coração juvenil, traçando o caminho inevitável para a minha futura vocação pastoral e, de forma ironicamente trágica, para o ato impensado que, anos depois, me arrancaria a visão. Minha vocação pastoral, meus irmãos e irmãs, não surgiu como um sussurro suave ou uma brisa gentil, não. Foi a força brutal de anos e anos, de uma doutrinação intensa e contínua que me empurrou para lá.
e eu não via outra forma. Lá no seminário, esperava talvez um espaço para ponderar, para questionar, mas o que encontrei foi um verdadeiro arsenal. Armas, irmãos, para lutar. Cada livro, cada aula sobre a pureza de adorar somente a Deus, cada pedacinho da Escritura que eu estudava, tudo isso se tornava mais uma arma poderosa em minhas mãos contra o que eu, no fundo do meu coração, chamava de engano católico. Eu mergulhava fundo em estudos sobre a idolatria, sobre seus perigos, na certeza cega de que estava desvendando a verdade mais pura, a essência de ser um cristão de verdade. Para mim, a veneração a Nossa Senhora não era um desvio qualquer. Eu a sentia como uma afronta direta, um tapa no rosto do Senhor, uma porta escancarada para o maligno entrar e corromper a fé dos mais simples. Minha mente, que antes apenas ecoava as crenças da família, agora estava blindada, fortificada por uma teologia rigorosa que eu, na minha total escuridão de espírito, pensava ser a verdade inquestionável. Eu me via como um guardião inquebrável da fé verdadeira, um pastor com uma missão que me parecia divina e urgente: limpar essa superstição que, aos meus olhos, sujava a pureza do Evangelho. Cada sermão que eu falava, cada conselho que eu dava, era uma chance preciosa de desmascarar o que eu tinha como a maior mentira de toda a nossa fé cristã. E a figura de Maria era, sem a menor dúvida, o centro de toda essa farsa, o símbolo maior da idolatria que eu tinha jurado combater com todas as minhas forças, com toda a paixão que queimava em mim e com todo o conhecimento que eu pensava ter. Com essa convicção que parecia de rocha, inabalável, o púlpito da minha igreja não era mais um lugar de pregação, irmãos. Virou meu próprio campo de batalha, um lugar de luta. Não era um palco qualquer, não. Era uma arena onde eu, o pastor que eu era, soltava golpes verbais duros, ferinos, contra o que, na minha mente tão fechada, era a maior afronta, a mais grave heresia contra a fé que eu julgava ser a verdadeira. Meus sermões, irmãos, eles eram como fogo. Cada palavra era escolhida com um cuidado terrível, lapidada com um único e terrível propósito: desmantelar, desconstruir e, no fim, aniquilar de vez a veneração a Maria. Eu bradava do púlpito, com a voz embargada por uma paixão que me devorava e pelo que eu, naqueles dias, sentia ser a mais pura verdade divina. Para mim, irmãos, a devoção a Nossa Senhora era uma farsa do diabo, uma coisa pagã inventada, um caminho perigoso que, eu juro, acreditava com toda a minha alma. Arrastava os fiéis para longe de Cristo e os entregava direto às garras do erro. Jamais, jamais medi minhas palavras. A veneração de imagens nos meus sermões era chamada de abominação, uma prática do demônio que torcia a alma da gente e abria as portas para o espírito maligno. Irmãos e irmãs, em minha mente inflamada, cada estátua, cada terço, cada oração dirigida à Virgem era um ato de pura idolatria, uma traição direta ao primeiro mandamento de Deus. Ensinava com veemência inabalável que Maria era apenas uma mulher, um mero vaso, e que elevá-la a qualquer status de intercessora era uma heresia grave, um insulto frontal e indesculpável ao sacrifício supremo de Jesus na cruz. Minha congregação, ávida por essa verdade libertadora, absorvia cada palavra minha com uma sede palpável, o que apenas alimentava e reforçava meu fervor. Nos olhos deles, eu via a validação incontestável do meu propósito, a confirmação de que eu estava no caminho certo.
travando a boa batalha contra as forças do erro e da escuridão. O púlpito era o meu trono naquele tempo, e a demonização de Maria, a minha coroa de espinhos, que eu carregava com orgulho, com inabalável convicção e um zelo que hoje, com a clareza do tempo, me envergonha profundamente. Essa paixão ardente, contudo, não floresceu em um vácuo. Cada sermão inflamado, cada ataque à idolatria mariana era recebido com aplausos estrondosos e améns retumbantes da minha congregação. Eles não eram meros ouvintes passivos, eram o espelho que refletia e amplificava exponencialmente cada uma das minhas crenças mais arraigadas. Nos corredores da igreja, após o fervor do culto, fiéis emocionados vinham me abraçar, com lágrimas nos olhos, agradecendo por ter aberto seus olhos para a verdade. Pastor, o Senhor é um guerreiro de Deus, diziam eles, e cada palavra daquelas era um tijolo a mais, solidificando o muro inquebrável da minha certeza. Meus colegas pastores, figuras respeitadas e influentes em nosso círculo, também endossavam plenamente minha postura radical e intransigente. Em reuniões de liderança, discutíamos estratégias audaciosas para libertar as almas que considerávamos presas à superstição e à adoração de imagens. Acreditávamos estar travando uma guerra espiritual frontal contra o demônio, que, em nossa visão, se manifestava sutil e perigosamente através da devoção a Nossa Senhora. Essa vasta rede de validação, essa bolha de pensamento homogêneo e quase impenetrável, tornou impossível qualquer lampejo de questionamento. Eu era, sim, o líder, o porta-voz, mas também era o produto de um sistema que se autoalimentava, onde a demonização de Maria era moeda corrente e o combate à idolatria mariana, a nossa sagrada e inegociável missão. Minha fé se transformou em uma fortaleza impenetrável, construída não apenas pela minha convicção, mas por todos que me cercavam, cimentando-a em bases que pareciam inabaláveis. Irmãos e irmãs, minha mente, já em chamas por aquela cruzada fervorosa, começou a incubar uma ideia ainda mais radical, um plano audacioso. Não bastava apenas pregar contra o que eu chamava de idolatria. Eu me dizia, era preciso um ato, uma demonstração pública e inquestionável do poder avassalador de Deus contra o que eu considerava a manifestação mais clara e perniciosa do demônio na fé do povo. Eu, Elias Vasconcelos, um pastor evangélico, sentia-me impelido a ir além das palavras, a desmascarar a farsa de Nossa Senhora de uma forma que ninguém pudesse ignorar ou questionar. Comecei a enxergar isso como um ato profético, uma intervenção divina direta através de mim para purificar a terra da superstição reinante. A ideia de expor o demônio, que em minha visão distorcida se escondia ardilosamente por trás da veneração mariana, tornou-se uma obsessão esmagadora. Eu precisava de um gesto que quebrasse as correntes da ignorância que, eu acreditava, prendiam milhões, que abrisse os olhos dos católicos para a verdade que eu proclamava. Era uma missão, um mandato divino que eu acreditava ter recebido pessoalmente para confrontar a escuridão com a luz da minha fé inabalável. A escolha do veneno, irmãos e irmãs, naquele momento não foi aleatória. Para mim, aquele líquido corrosivo e potente representava a pureza e a força inigualável da doutrina bíblica, capaz de desmascarar e destruir a falsidade da idolatria mariana em sua raiz. Eu, o pastor Elias, via-me como um cirurgião espiritual, e aquele frasco,
minha ferramenta precisa para extirpar o câncer da superstição que, eu acreditava, corroía as almas. Cada gota daquele veneno seria um golpe devastador e simbólico contra a escuridão. Houve um tempo em que minha convicção era inabalável. Irmãos e irmãs, mais forte que o ferro, quase indestrutível. Eu não me via profanando. Pelo contrário, acreditava piamente estar purificando, cumprindo um verdadeiro desígnio divino. Meu coração, sim, ele ardia com um fervor que hoje chamo de zelo cego. Era uma certeza absoluta, íntima, de que Deus, o próprio Criador, me utilizava como instrumento para desmantelar o que eu considerava uma farsa. Eu me sentia um genuíno guerreiro da fé, ungido, escolhido, consagrado para essa missão singular. A preparação era minuciosa, exaustiva. Cada detalhe, por menor que fosse, era planejado com a precisão cirúrgica de um estrategista militar, pronto para a batalha final. Uma guerra contra o engano que, em minha mente, aprisionava tantas almas. Naquele período, não havia espaço algum para a menor hesitação, apenas a convicção, firme e irremovível, de que minhas ações eram em nome da verdade suprema. Irmãos e irmãs, minha cruzada, essa campanha intransigente contra o que eu rotulava de idolatria, não se confinava apenas ao púlpito da igreja. Ela avançava, penetrava, invadia o próprio santuário do meu lar. Eu, Elias Vasconcelos, o pastor que vivia essa verdade, sentia um dever que considerava sagrado, o de proteger as almas mais vulneráveis e próximas de mim. Principalmente, proteger meus filhos da mentira que, em minha visão, era a devoção a Nossa Senhora. Dentro de casa, a doutrinação era diária e intensa, eu lhes digo. Meus filhos eram constantemente expostos a sermões incisivos sobre os perigos insidiosos da superstição católica. Com persistência, eu os instruía a identificar e a repudiar veementemente qualquer imagem de Maria. O que eu fazia, no fundo, era transformar a pureza da inocência infantil num escudo, uma barreira impenetrável contra aquilo que eu categorizava, sem hesitação, como um engano demoníaco. Há uma memória que ainda hoje me persegue, um momento vívido que me arrepia só de pensar, irmãos. Lembro-me claramente de quando minha filha mais nova, Heloísa, com seus tenros 6 anos, apontou para uma pequena estatueta de Nossa Senhora Aparecida na casa de uma vizinha. Com aquela voz infantil, sim, mas já tão impregnada de minha incessante doutrinação, ela declarou, sem rodeios: "Isso é um ídolo. Mamãe, o papai disse que é do demônio." Naquele instante, um calafrio de orgulho me percorreu a espinha. Eu estava, naquele momento de exultação, completamente cego para a semente perigosa de preconceito que eu mesmo plantava no coração dela. Minha esposa Patrícia, irmãos, no início, possuía uma fé mais branda, uma postura mais ponderada e suave. Mas foi lentamente, quase imperceptivelmente, sendo absorvida pela força avassaladora da minha convicção inabalável. Eu a bombardeava incessantemente com passagens bíblicas, munindo-me de interpretações que, para mim, desqualificavam qualquer forma de devoção mariana. Para isso, eu manipulava a razão e distorcia evidências científicas. Tudo para desconstruir qualquer resquício de simpatia que ela pudesse ter por ritos católicos. Eventualmente, ela se tornou uma aliada discreta, mas incrivelmente eficaz em minha cruzada pessoal. Irmãos e irmãs, eu preciso que vocês entendam a profundidade da minha cegueira. Nas reuniões de estudo bíblico para casais,
meu método se refinava de uma forma que hoje me entristece. Eu habilmente tecia narrativas, construía discursos que desqualificavam a devoção mariana, empregava passagens bíblicas para, em minha interpretação, provar que era idolatria velada, um desrespeito direto e inquestionável a Deus. Minha voz ressoava com uma autoridade que parecia irrefutável. O silêncio reverente dos casais presentes era, na minha mente, a prova cabal de que minhas palavras eram absorvidas como a verdade absoluta. Minha influência, contudo, não se limitava aos adultos. Ela se estendia vigorosamente aos jovens da congregação. Eu os instruía com fervor, os orientava a evangelizar seus amigos católicos, a desafiar suas crenças e a convidá-los insistentemente a abandonar o que eu chamava de culto aos ídolos. Eu os armava com argumentos robustos, versículos estratégicos e histórias que, em minha mente da época, desmascaravam a suposta farsa da devoção a Nossa Senhora. Naquele tempo, irmãos, eu enxergava tudo isso como um grandioso ato de amor e libertação. Mas, com a perspectiva de hoje, compreendo que era, na verdade, a manifestação de um fanatismo cego, um fervor insensato que semeava discórdia e preconceito, onde deveria, sim, haver respeito e compreensão. Cada criança que ecoava minhas palavras, cada jovem que ousava questionar a fé alheia, era para mim uma vitória gloriosa naquela guerra implacável contra o que eu chamava de demônio a ser combatido. Eu acreditava estar moldando uma nova geração de verdadeiros guerreiros da fé, de radicais. Contudo, em minha cegueira daquele período, eu não percebia que estava na cruel verdade, envenenando corações. Inculcava neles o mesmo ódio que me consumia por dentro, preparando-os, sem que eu soubesse, para atos de desrespeito que, ironicamente, eu mesmo viria a cometer mais tarde. E então, minha obsessão em desmantelar a devoção mariana escalou. Atingiu um patamar perigoso, quase alarmante. As carreatas de evangelização, que antes eram momentos de pregação, transformaram-se em verdadeiras incursões territoriais de confronto. Meu carro, que para mim era um veículo de guerra simbólico, era adornado com versículos bíblicos e frases incisivas contra a idolatria. Eu o estacionava, de forma estratégica, exatamente em frente a igrejas católicas históricas de Belo Horizonte. Monumentos como a imponente Basílica de Lourdes ou a serena Igreja da Boa Viagem. Com um megafone em punho, minha voz, amplificada e estridente, ecoava pelas ruas movimentadas da cidade. Eu distorcia passagens das Escrituras, tudo para provar que a devoção a Nossa Senhora Aparecida não passava de um culto pagão, uma afronta direta e imperdoável ao próprio Deus. Eu observava os fiéis saindo das missas, irmãos e irmãs, alguns chocados, outros visivelmente furiosos. Cada olhar de repulsa eu interpretava na minha cegueira como a confirmação irrefutável de que o próprio demônio se manifestava através deles, resistindo à verdade que eu, naquele tempo, acreditava proclamar. Não me contentava em apenas pregar à distância. Eu ansiava pelo confronto. Sentia um fogo dentro de mim. Eu me aproximava dos grupos, desafiando-os diretamente, com a voz embargada por um zelo que julgava santo. Vocês adoram uma imagem feita por mãos humanas. Eu bradava, apontando para terços e medalhas. Isso é abominação, é idolatria pura. Libertem-se dessa superstição que os prende ao engano. Lembro-me vividamente de um domingo em frente à Praça da Liberdade, em Belo Horizonte,
onde um grupo de senhoras, com suas imagens de Nossa Senhora Aparecida nas mãos, se preparava para uma procissão. Posicionei-me bem à frente, bloqueando o caminho. Com uma fúria que eu jurava ser santa, comecei a recitar versículos sobre a proibição de imagens de escultura, rotulando a procissão de Marcha da Cegueira Espiritual. A confusão era generalizada, os gritos se misturavam. E eu, Elias Vasconcelos, o pastor evangélico, sentia-me um guerreiro, um cruzado moderno contra as forças do demônio. Minha convicção era inabalável, meus irmãos. Eu via a fé católica como uma teia de mentiras e enganos, e o diabo, sim, o próprio diabo, como o grande arquiteto por trás de toda a devoção mariana. Cada imagem, cada estátua, cada oratório de Nossa Senhora portado era, para mim, um portal para o engano, um ponto de contato direto com o demoníaco. Naquela época, eu estava completamente cego para a dor que eu causava, para a ofensa que proferia. Acreditava piamente, com todo o meu ser, que estava cumprindo um mandamento divino, destruindo os ídolos e libertando as almas da superstição. A cidade de Belo Horizonte era meu palco, e eu, o protagonista de uma guerra santa, pronto para os atos mais radicais em nome da minha distorcida verdade. Minha mente já planejava ações mais diretas, mais impactantes, para desmascarar de uma vez por todas o que eu considerava a maior das idolatrias. O veneno do ódio, de certa forma, já se instalara em meu coração, pronto para ser jogado. A ideia de um ato que eu via como sagrado, jogar o veneno em uma imagem, martelava em minha mente, com uma urgência que eu acreditava ser divina. Eu precisava de um alvo que carregasse um peso simbólico esmagador. Não podia ser uma estátua qualquer, irmãos. Foi então que, como um raio, me lembrei da pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida que pertencia à família Moreira. Ah, os Moreira! Antigas ovelhas do meu rebanho haviam retornado ao catolicismo seduzidos, em minha visão, pela superstição e pelo engano demoníaco. Esse afastamento da minha congregação eu via como uma afronta pessoal, uma falha gritante na minha missão de salvá-los da idolatria. A imagem, segundo eles, era uma herança de gerações, um objeto de grande afeto e fé cega. Para mim, no entanto, ela era a personificação da idolatria, um elo direto com o demônio que eu acreditava aprisionar suas almas. Senti um calafrio ao me lembrar. Eu justifiquei meu plano como um ato profético necessário para quebrar as correntes espirituais que os prendiam, irmãos e irmãs. O veneno, um líquido corrosivo que eu havia adquirido sob o pretexto de fins de limpeza na igreja, seria um instrumento da minha purificação distorcida. Em minha mente, então turva, eu não estava profanando. Eu realizava um exorcismo simbólico, uma declaração de guerra contra as forças espirituais que, em minha visão, se escondiam traiçoeiramente por trás da figura de Nossa Senhora. A escolha do alvo não foi por acaso, mas um ato meticulosamente calculado de vingança espiritual, habilmente disfarçado de zelo divino, um passo final na minha escalada de fanatismo. Eu me via como um executor da vontade de Deus, um purificador, e a imagem dos Moreira seria o altar onde a mentira seria finalmente desmascarada. A cada gota de veneno que eu imaginava escorrendo friamente pelo gesso, senti uma satisfação perversa e sombria. Eu tinha uma convicção inabalável. Acreditava estar prestes a desferir um golpe definitivo contra aquilo que eu percebia
como a mais pura manifestação do engano, da idolatria mariana, um culto que na minha mente beirava o demoníaco. Mas a cegueira da minha própria fé era um abismo muito mais profundo, irmãos e irmãs. Eu me lançava nele sem notar que o veneno, aquele mesmo veneno que eu julgava combater, já corroía as entranhas da minha alma. No instante preciso em que a última gota daquele líquido corrosivo atingiu o manto, supostamente o de Nossa Senhora Aparecida, um silêncio pesado desceu sobre tudo. Não era o silêncio da vitória que eu tanto almejava, longe do triunfo esperado. O que veio foi um vácuo gélido, um peso avassalador que esmagou sem piedade qualquer resquício da minha falsa euforia. Minha respiração ficou presa, engasgada na garganta, enquanto uma névoa densa começava a se adensar. Não era fumaça externa, era uma cortina interna e traiçoeira que se fechava diante dos meus olhos. Pisquei com desespero, esfreguei os olhos com força, na tentativa vã de afastar o que, com teimosia e desespero crescente, eu atribuía a um cansaço súbito, uma distração passageira. Não pode ser, eu murmurei, a voz já embargada pelo pânico que subia, imparável. As cores vibrantes da sala dos Moreira, que antes se destacavam mesmo na penumbra, começaram a desbotar. Transformaram-se num cinza indistinto e então num preto que não significava a simples ausência de luz. Era a aterradora presença de uma escuridão que se instalava por dentro, corroendo-me. O ar ao meu redor parecia denso como alcatrão, sufocante. Eu estendia as mãos com um desespero dilacerante, como se pudesse agarrar a luz que, inexplicavelmente, escorria entre meus dedos como areia fina, impossível de reter. O mundo inteiro, então, dissolveu-se num borrão disforme e ameaçador. E num piscar de olhos, um piscar que já não registrava absolutamente nada, a noite total me engoliu por completo. Não havia mais contornos nem sombras, apenas o abismo, irmãos e irmãs. Cego? Irmãos, eu estava cego. Aquele grito, um som primal de horror, rasgou minha garganta, mas o eco que ouvi estava abafado, distante. Era como se eu tivesse sido jogado num poço escuro, sem fundo, onde a voz não alcança a superfície. O veneno que, na minha presunção, eu havia lançado contra a imagem de Nossa Senhora Aparecida, não corroeu apenas o gesso, não. Ele fez muito mais, muito além. Queimou, de forma literal e aterradora, a minha própria visão, num evento que desafiava, de maneira implacável, toda a evidência científica que eu, com tanta paixão, sempre preguei. Aquilo que eu considerava meu triunfo contra o que eu chamava de trabalho do engano, irmãos, havia se transmutado num castigo imediato, feroz. Um golpe direto, certeiro, que arrancava de mim a capacidade mais básica de ver, de raciocinar, de sequer existir no mundo que eu conhecia. Eu, o pastor, o autoproclamado guerreiro da luz, me vi subitamente mergulhado na mais profunda e absoluta das trevas, e o que eu acreditava ser o demônio a quem dedicava minha luta parecia agora rir, com um escárnio cruel da minha mais pura e ingênua pretensão. Era, sem dúvida, o início de uma queda avassaladora, tanto física quanto espiritual. Um abismo insondável de desespero se abria, onde a razão, que antes era minha guia, não encontrava qualquer eco. Eu, irmãos e irmãs, o pastor, o guerreiro que se orgulhava de lutar contra o que via como obras do mal, estava cego. Aquele que se proclamava portador da luz da verdade, agora jazia mergulhado na escuridão mais absoluta e aterrorizante.
Minha mente, que antes se vangloriava de sua lucidez impecável na condenação de todo engano que considerava demoníaco, agora girava num turbilhão incontrolável de confusão e um terror gelado. Eu tropeçava, batia violentamente nos móveis, a dor física somando-se implacável ao desespero que crescia a cada instante. Como conseguiria sair dali? Como seria possível explicar o inexplicável, o absurdo que me atingira? Consegui, não me perguntem como, abandonar aquela casa que agora sentia amaldiçoada pela minha própria terrível ação. A chuva, que momentos antes parecia ser uma cúmplice silenciosa, agora me fustigava com uma crueldade gelada. Eu cambalhava, desorientado pelas ruas de Belo Horizonte. Um homem não apenas cego, mas perdido e dominado por um medo visceral que eu jamais havia conhecido. Minha fé, minha razão, tudo em que eu me apoiava para justificar cada um dos meus atos, desmoronava. Ruía com a mesma rapidez implacável com que aquela escuridão total e avassaladora me consumia. Os dias que se seguiram, irmãos e irmãs, foram um inferno em vida. Uma sequência interminável de exames e consultas. Oftalmologistas renomados, neurologistas brilhantes, especialistas de todas as áreas possíveis. Todos, sem exceção, fracassaram em encontrar qualquer causa para o meu estado. Minhas retinas estavam intactas, meus nervos ópticos perfeitos. Não há absolutamente nada de errado com seus olhos, pastor, diziam eles, com um tom de perplexidade que, irmãos e irmãs, me irritava e era insuportável. É como se seu cérebro tivesse simplesmente se recusado a processar a luz. Falavam em cegueira psicogênica, somatização, em estresse extremo. Mas eu sabia, no mais profundo do meu ser, que não se tratava de nada disso. Eu sentia com uma certeza fria que havia algo muito maior, algo que desafiava radicalmente toda a evidência científica que eu, ironicamente, entanto, pregava e defendia. Minha Patrícia estava em choque, um olhar de puro terror em seus olhos. Meus filhos, Daniel e Heloísa, visivelmente aterrorizados, mal ousavam se aproximar. A casa, antes um palco vibrante para meus sermões anti-marianos, agora era apenas um labirinto frio de sombras profundas e um silêncio esmagador. Aquele veneno, irmãos e irmãs. Sim, aquele mesmo que, em minha fúria zelosa, lancei contra a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ele não corroeu o gesso, não. Numa ironia cruel do destino, ele pareceu ter se voltado contra mim, devorando não a estátua inerte, mas sim a essência da minha própria capacidade de ver, de líder, de homem. Subitamente, uma avalanche de questionamentos me assaltou, levando-me a duvidar de tudo, da minha sanidade, da legitimidade da minha guerra santa contra a idolatria que eu tanto denunciava. Foi como se o próprio demônio, que eu havia jurado combater com todas as minhas forças, tivesse triunfado. Mas não da forma que eu esperava. Ele me venceu usando minha própria ira, minha própria fé distorcida como arma. A queda foi abrupta, uma descida vertiginosa para o abismo. Meu púlpito, antes o trono de onde eu, Elias Vasconcelos, o pastor evangélico, bradava com autoridade contra as heresias, os falsos deuses e todas as formas de idolatria, transformou-se num lembrete gélido e incessante da minha total impotência. Como, em nome de Deus, eu poderia guiar um rebanho se eu mesmo estava irremediavelmente perdido nas trevas mais profundas? Os sermões, antes inflamados por uma certeza que se revelou falsa, simplesmente silenciaram em minha garganta.
A voz, que outrora ecoava com autoridade, agora não passava de um sussurro fraco, carregado de desespero. E a congregação? Aqueles que me aplaudiam, que me viam como um verdadeiro guerreiro da fé, começaram a se afastar. No início, eram apenas olhares de pena que me feriam mais que 1000 facas, seguidos por sussurros de julgamento que perfuravam a alma. Será um castigo divino? O que ele fez para merecer isso? As perguntas não ditas pairavam no ar, mais corrosivas, mais letais que qualquer veneno. Irmãos e irmãs, minha autoridade desabou de uma vez, frágil como um castelo de areia que a maré levou. Eu, que me via como o farol da luz e da verdade, estava agora mergulhado na mais profunda escuridão, sem nenhuma explicação que fizesse sentido, sem nada para me agarrar. A ciência, que eu sempre usava para desmascarar a fé dos outros, me deixou na mão completamente. Meu chamado, a razão da minha vida, foi destruído sem volta. As ofertas e os dízimos da igreja, que antes sustentavam minha família e obra, secaram de forma assustadora. Eu me via como um peso, um estorvo, um emblema vivo de fracasso, e a vergonha queimava na minha alma. A ironia, irmãos e irmãs, era uma faca no peito, quase insuportável. Eu, que passava a vida apontando o demônio, principalmente naqueles que veneravam a Mãe Aparecida, agora sentia uma treva se arrastando para dentro de mim, uma presença sombria e inexplicável. Não era só a falta de luz nos olhos, era uma escuridão na alma que ia muito além do físico. Mas em casa, irmãos, o ar era ainda mais pesado, dava para cortar com a faca. Patrícia, minha esposa, que sempre me apoiou na minha batalha, me olhava agora com um misto perturbador de pavor e mágoa. Cuidar de mim, um cego que era para ser o esteio de tudo, era um fardo pesado demais para ela. As brigas viraram rotina, e aquelas palavras que ela engolia agora saíam como dardos em acusações veladas. Ela me olhava, os olhos cheios d'água, sem conseguir me encarar, e dizia: Elias, você sempre foi longe demais com essa sua fé, tão radical. E meus filhos e irmãos Daniel e Heloísa, que eu ensinei desde pequenos a rejeitar qualquer ídolo ou superstição, estavam apavorados. O pai que lhes falava de um Deus todo-poderoso e protetor, agora era um cego, tropeçando nos próprios passos, perdido em casa, desorientado. Eles não entendiam nada do que estava acontecendo. Aquele demônio que eu tanto lhes alertava parecia ter entrado sim em nossa casa, mas não através de uma imagem. Ele veio na minha própria cegueira, irmãos. Eu os ouvia cochichando, perguntando a Patrícia se eu ia enxergar de novo, se o papai estava assim por causa do que ele fez. A culpa, irmãos e irmãs, me roía por dentro sem parar, dia e noite. Eu não tinha jogado veneno só numa imagem. Eu tinha envenenado a paz e a segurança dos meus próprios filhos, da minha família. Nossa casa, que eu quis transformar num forte da minha fé radical, virou um lugar de angústia e incerteza, um palco para a minha própria desgraça. A solidão me abraçava, mesmo com eles ali do meu lado. Eu era um estranho, um fantasma dentro da minha própria casa, uma sombra pálida do Elias que existiu. Aquela minha guerra contra o que eu chamava de idolatria tinha me tirado tudo, e o silêncio da minha cegueira era o castigo mais duro que eu já senti. Irmãos e irmãs, o desespero se aprofundava a cada dia, e a esperança de um milagre parecia distante, inalcançável. Eu estava aprisionado não só na escuridão física,
mas num labirinto torturante de arrependimento e consequências irremediáveis. O silêncio de Deus era a tortura mais cruel que eu poderia imaginar. Eu, que dediquei a vida a interpretar suas palavras, a desvendar seus mistérios e a combater o que classificava como a essência da heresia, da idolatria, da deturpação da fé, agora me via mergulhado num abismo teológico sem fim. Meu Deus, aquele que eu pregava com tanto fervor parecia ter me abandonado. Onde estava a sua justiça? Onde estava sua mão poderosa para me livrar dessa escuridão sufocante? Houve um tempo, meus irmãos, em que eu estava absolutamente certo, convicto de cumprir a vontade divina ao combater a superstição e o culto a imagens. As doutrinas que antes me ofereciam segurança, pilares da minha razão e fé, agora ecoavam vazias, ocas em meu coração. Eu me recordo de ter lançado veneno sobre a imagem da Virgem Maria, convencido de que purificava, agindo em nome de um Deus zeloso. Mas a verdade é que a única coisa purificada foi minha vida de qualquer luz, irmãos. A cegueira não era apenas física, era uma escuridão espiritual avassaladora que sentia na alma. Meu entendimento de Deus, de sua misericórdia e de sua ira, tudo desmoronava. Eu havia pregado que a idolatria afastava o homem de Deus. Contudo, agora eu, o fervoroso combatente da idolatria, estava mais afastado do divino do que jamais imaginei. O vazio que me preenchia era insuportável. Minha fé, antes robusta e inabalável, revelava-se cega em seu radicalismo. Uma fortaleza de dogmas e certezas, cuidadosamente construída, não me protegia do desespero, nem me oferecia uma única resposta para meu sofrimento inexplicável. A evidência científica, que eu tanto valorizava para refutar milagres alheios, agora zombava de minha condição. Meu Deus parecia não me ouvir, ou, na hipótese mais terrível, me punia de forma que meu intelecto orgulhoso era incapaz de assimilar. Eu me sentia um herege em minha fé, um apóstata da verdade que eu havia proclamado, irmãos. A ruína era total, varrendo não só o corpo e a família, mas a própria alma. O eco do vazio no púlpito da igreja tornava-se ensurdecedor. Minha voz, antes um trovão que ressoava pelos corredores, era um sussurro perdido na escuridão do meu quarto, repleto de amargura. A congregação que edifiquei com fervor, com sermões inflamados contra a idolatria e as artimanhas do demônio, começou a se esvair. Não foi êxodo repentino, irmãos, mas um gotejar constante e doloroso de almas que eu jurava ter salvo. As visitas tornaram-se raras, os améns mais fracos. Os dízimos minguaram e com eles a capacidade de manter luzes acesas, a música tocando. Eu me afundava na solidão, eu, irmãos e irmãs. O pastor que prometia cura e prosperidade, agora era a própria ruína, cego, falido. Minha autoridade, antes inquestionável, se desfazia a cada cadeira vazia, a cada olhar desviado. Os olhares de pena viraram desconfiança, viraram julgamento. Eu ouvia tudo, sim, mesmo sem ver. As conversas nos corredores, os murmúrios de pecado oculto, de castigo divino. Como eu, o guerreiro que empunhava a Bíblia como espada, o homem de Deus que combatia o mal com tanta força, poderia ter caído tão baixo? A fé que eu lhes ensinei, tão dogmática e inflexível, agora se virava brutalmente contra mim. Eles não podiam aceitar que seu líder, o homem que lhes mostrava a combater a superstição e a idolatria, estivesse mergulhado em tamanha desgraça. Para eles, era a prova mais clara de que algo estava terrivelmente errado com a minha fé, com a minha própria vida. Eu havia pregado tanto sobre pureza e retidão
que minha própria queda se tornou um escândalo imenso, uma mancha que nunca mais sairia da reputação da igreja e da minha própria. O isolamento em que me encontrava era total, sufocante. Eu, irmãos, que me via como um farol de luz, agora era apenas uma sombra, esquecido e temido. Jamais pensei que a mesma comunidade que me elevou me abandonaria de forma tão completa. A ironia era de uma crueldade que me esmagava. Eu havia lutado contra a idolatria e contra imagens, mas acabei me tornando um ídolo quebrado aos olhos do meu próprio povo, uma prova viva de que minhas próprias doutrinas podiam ser tão cegantes quanto a escuridão que me envolvia. Essa escuridão sem fundo. Essa escuridão, que não se limitava só ao físico, entrava devagar na minha mente, transformando cada noite num tormento que nunca acabava. Os pesadelos vinham, tão reais e brutais, uma tela macabra onde minha culpa desenhava, sem dó, cenas de horror que não sei descrever. Eu me via no púlpito, irmãos. A cena era tão real, um pesadelo que se recusava a ir embora. Cuspindo fogo e ódio, minhas palavras explodiam em condenação. Falava sobre a idolatria e sobre o demônio, e cada sílaba ecoava em minha mente como um mantra do inferno, repetindo-se sem parar, sem fim. A imagem da Virgem Maria, antes só um objeto de desprezo em minha doutrina, agora ganhava vida dentro da minha consciência. Seus olhos, serenos e profundos, se fixavam em mim. Eu podia sentir o peso do meu ato, como se com minhas próprias mãos eu derramasse o veneno que um dia pensei combater. Nos sonhos, esse veneno escorria para dentro de mim, queimando, corroendo cada fibra do meu ser, aprofundando a escuridão da cegueira que me dominava de vez. Irmãos e irmãs, os gritos da minha esposa e o choro dos meus filhos irrompiam na escuridão. Não eram gritos de tristeza ou desespero comum, mas de puro terror. Eram eles, apontando para o demônio em que eu havia me transformado. Aquela face monstruosa que eu tanto combatia, a representação do mal em minhas pregações, agora era a minha própria, distorcida pelo ódio que eu cultivara e pela cegueira espiritual que me consumia. Eu me enxergava como um monstro de fanatismo, destruindo tudo o que tocava em nome de uma fé que eu jamais imaginei que pudesse ser tão brutal, tão destrutiva. A culpa, a culpa, era um parasita insidioso, sugando minha paz, corroendo minha sanidade a cada batida do coração. Cada tropeço na escuridão opressora da casa, cada silêncio gélido da minha família, era um lembrete cruel do meu ato sacrílego. Por que fiz isso? A pergunta martelava incessantemente em minha mente, sem trégua, sem resposta. Acreditei que estava a serviço de Deus, combatendo o mal, mas no fim, eu me tornara o próprio mal que havia jurado destruir. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, irmãos e irmãs, a mesma que eu profanei, pairava como o centro pulsante dos meus pesadelos, não como um ídolo, como eu antes havia, mas como um espelho límpido, refletindo a monstruosidade que havia se instalado em minha alma. Minha mente, antes afiada em refutar a superstição alheia, havia se transformado em um campo de batalha caótico, onde a própria razão se chocava violentamente com um terror irracional e sem nome. Eu estava preso, não apenas na escuridão física que me cercava, mas na prisão intransponível da minha própria mente, um inferno particular que eu mesmo construíra, tijolo a tijolo, com meu radicalismo e minha soberba. O verdadeiro demônio não estava nas imagens que eu condenava. Não, ele estava em mim.
enraizado em cada fibra do meu ser. E eu, na minha cegueira arrogante, simplesmente não o via. A escuridão, irmãos e irmãs, era meu único companheiro fiel. E o eco do vazio em minha alma, a melodia constante da minha existência. Eu, o pastor que havia erguido muros inquebráveis contra a idolatria, estava agora enclausurado em minha própria fortaleza de desespero. Minha esposa e filhos, embora fisicamente presentes, pareciam distantes, fantasmas silenciosos na penumbra da minha miséria. O mundo exterior havia se fechado para mim, e eu, por minha vez, me fechara para ele. Toda a evidência científica que eu tanto valorizava para refutar a fé alheia, agora não me trazia nenhuma luz, apenas o silêncio cortante e o frio desolador da minha própria condição. Foi então, no auge dessa solidão autoimposta, que uma batida suave, quase hesitante, ecoou pela porta. Não era a batida apressada dos antigos fiéis, nem a voz estridente dos cobradores. Figuras comuns na minha vida passada. Era algo diferente, quase uma súplica. Minha esposa, com o rosto exausto, abriu a porta. Ouvi uma voz feminina, calma, que reconheci imediatamente. Um arrepio percorreu minha espinha. Era Dona Rosário, a vizinha que eu, em meus dias de fervor radical, havia tantas vezes repreendido por suas superstições, por sua devoção, que eu chamava de demoníaca, a Nossa Senhora Aparecida. Eu a via como um exemplo vivo da blasfêmia que eu jurara combater. Pastor Elias, soube o que aconteceu? Sinto muito, disse ela. A voz era carregada de uma genuína compaixão que me desarmou por completo. Meu corpo enrijeceu. Como podia aquela mulher, que eu havia humilhado publicamente, aquela idólatra que eu havia tentado salvar de suas crenças pagãs, estar ali oferecendo consolo? A ironia era um golpe no estômago, um soco que me tirou o ar. Eu, o homem de Deus, agora cego e desamparado, recebia a mão estendida de alguém que eu considerava uma alma perdida, uma alma condenada. Minha primeira reação foi de repulsa visceral, de raiva ardente. Não preciso da sua pena, Dona Rosário, nem das suas orações para seus ídolos, pensei. Eu queria gritar, queria explodir, mas as palavras ficaram presas na garganta, sufocadas. A vergonha me devorava, me calava. Eu não podia vê-la, mas podia sentir seu olhar. Não era um olhar de julgamento, de reprovação, mas de pura e simples humanidade. Ela não veio pregar, não veio me converter. Veio apenas oferecer uma tigela de sopa quente, um pedaço de bolo e uma ajuda simples para Patrícia com as tarefas da casa. Não é por nada, pastor Elias, é só vizinhança, ela murmurou, e sua voz trouxe uma ponta de luz à minha escuridão. Foi ali que, de repente, um peso diferente se instalou sobre mim. O peso inegável da bondade. Era uma sensação que eu jamais esperaria, vinda de onde menos aguardava. Aquela mão, que em minha mente distorcida deveria apontar o dedo em acusação ou me oferecer um panfleto católico de proselitismo, estava ali, em silêncio. Ela lavava as louças sujas, dobrava as roupas espalhadas e cuidava de Daniel e Heloísa, assustados, enquanto Patrícia tentava, exausta, encontrar algum descanso. Aquela idolatria que eu tanto combatia com fervor parecia não encontrar eco em seu coração. O que irradiava era apenas a caridade mais pura e despretensiosa. Eu, irmãos e irmãs, que havia passado uma vida pregando sobre o amor incondicional de Deus, me vi recebendo-o de uma fonte que, segundo minhas próprias convicções, eu havia condenado. Aquela mulher, com sua fé simples
e sua devoção a Nossa Senhora Aparecida, estava, sem saber, me mostrando uma face de Deus que meu radicalismo e minha rigidez haviam obscurecido por completo. Era uma semente minúscula, quase imperceptível, plantada em um terreno árido e pedregoso, mas era a primeira e dolorosa rachadura no muro da minha inabalável soberba. Nunca imaginei, na minha mais pura ingenuidade, que a compaixão e o auxílio viriam justamente de onde eu menos esperava, de quem eu, em meu preconceito, mais desprezava. Aquelas práticas que eu via como idolatria em sua vida agora pareciam mais presentes e gritantes em minha própria intolerância. A gentileza de Dona Rosário era para mim um tipo de veneno muito peculiar, um que corroía as fundações do meu radicalismo não com a acidez cáustica da crítica, mas com uma doçura completamente inesperada. Eu, Elias, o pastor evangélico que havia bradado contra a idolatria e a superstição em cada canto e sermão, agora me via humilhantemente dependente da caridade e da compaixão de uma idólatra. Cada prato de comida quente que ela oferecia, cada palavra de conforto que ela sussurrava à minha Patrícia exausta, era um golpe certeiro na fortaleza da minha soberba. Minha razão, antes tão afiada e pronta para desmascarar o que eu considerava superstição, agora tropeçava e se perdia diante de uma bondade que me parecia inexplicável. Os dias se arrastavam em uma escuridão densa, e a ausência da minha visão de futuro, da minha certeza, era um espinho constante e doloroso. Os pesadelos se tornaram implacáveis, onde o próprio veneno que eu havia jogado sobre a imagem de Nossa Senhora Aparecida se voltava, cruelmente, contra mim. Em minha angústia, eu clamava a Deus, ao meu Deus, por respostas, por um sinal, por qualquer coisa que justificasse o sofrimento que me afligia. Mas o silêncio era a única resposta que eu recebia. Onde estava o Deus que eu servia com tanto zelo? Aquele que eu acreditava me usar para combater o demônio? Ele havia me abandonado. Foi em uma madrugada fria e solitária, atormentado por mais um pesadelo vívido, onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida me fitava com uma serenidade que contrastava brutalmente com minha própria angústia, que eu finalmente desabei. O desespero se tornou um peso físico, esmagador, sufocante. Minha fé, minha razão, todos os pilares da minha vida haviam falhado. Foi então que um sussurro rouco, quase inaudível, escapou dos meus lábios, algo que eu, em minha prepotência, jamais imaginei proferir. As palavras, tingidas de exaustão e desespero, vieram como um grito abafado. Nossa Senhora, se você existe, se você não é a idolatria que me ensinaram a combater, me dê um sinal, qualquer luz. Eu não aguento mais essa escuridão. Não era fé, era a mais pura exaustão, um clamor desesperado por qualquer ponto de luz no abismo que havia se tornado minha existência. O sussurro se perdeu no ar gelado, e eu, Elias, o pastor evangélico que nunca imaginara proferir tal súplica, caí em um sono, que não era de exaustão, mas de uma estranha e libertadora rendição. Irmãos e irmãs, foi então que, na escuridão mais profunda da minha cegueira, uma luz suave, de um azul que nunca tinha visto, começou a crescer. Não era a luz do sol, nem qualquer outra que eu conhecesse. Era um brilho etéreo que parecia nascer de dentro, afastando as sombras não só dos meus olhos, mas de cada canto da minha alma em tormento. Diante de mim,
Com uma clareza que superava a própria realidade, materializou-se uma figura. Uma mulher morena, jovem, envolvida em um manto azul profundo que parecia feito do próprio céu da noite. A expressão serena e maternal dela era de uma beleza que me tirava o fôlego, desarmando cada fibra do meu ser, dissolvendo toda a minha resistência. Não havia nela vestígio de julgamento, apenas uma compaixão sem fim. Uma ternura que eu, em minha prepotente arrogância, jamais poderia ter imaginado para algo que eu rotulava como mera idolatria. Naquele momento, meu coração, antes um tambor descompassado de desespero e angústia, começou a pulsar em um ritmo estranhamente calmo, envolvido por uma paz inexplicável. Era uma tranquilidade que varria para longe anos e anos de doutrinação implacável e de fanatismo cego. Cada pregação, cada linha de cada livro que eu havia devorado para justificar meu ódio tão visceral à devoção mariana, ruía agora como frágeis castelos de areia, desintegrando-se diante daquela presença avassaladora. Foi então que ela estendeu a mão em minha direção. Um gesto de pura e incondicional ternura. A voz dela, melodiosa como um cântico celestial, não ressoou em meus ouvidos físicos, agora cegos, mas ecoou profundamente na minha consciência, no mais íntimo do meu ser. Eu não sou o demônio que você tanto buscou, Elias, disse ela, e cada palavra daquela declaração desmantelava os alicerces de uma fortaleza de mentiras que eu passara a vida construindo. Eu sou a mãe da luz, e a luz está prestes a retornar. Naquele instante de pura revelação, a ficha caiu, irmãos. Eu compreendi que a verdadeira essência de Nossa Senhora Aparecida não era o ídolo vazio que eu profanara com meu veneno verbal, mas sim a intercessão viva. Era o amor genuíno que se derrama, sem reservas, mesmo sobre aqueles que a atacam com ferocidade. A verdade sobre a idolatria que eu combatia revelou-se, mas não através de dogmas, e sim por meio da presença mais real e tangível que eu já sentira em toda a minha existência. A mão dela se aproximou ainda mais, e uma onda inebriante de calor e esperança tomou conta de mim, prometendo o milagre que eu tanto almejava. Uma conversão que eu jamais teria sequer previsto. Acordei com um sobressalto, o coração galopando no peito, um tambor frenético de choque, mas também de uma estranha euforia. A imagem da mulher morena e jovem, envolta em seu manto azul cobalto, estava entalhada na minha mente com uma clareza que superava qualquer lembrança de minha vida antes da cegueira. Sua voz, suave e firme, ainda ressoava em minha alma. Eu sou a mãe da luz, e a luz está prestes a retornar. Irmãos e irmãs, era muito mais do que um simples sonho. Era uma experiência transcendental, que havia se infiltrado e permeado cada fibra do meu ser, tão incrivelmente real que eu podia quase sentir o calor da sua mão protetora. E então aconteceu. Uma fresta, uma minúscula, quase imperceptível, fresta de luz perfurou a escuridão absoluta que me mantivera prisioneiro por semanas. Não era um flash abrupto, mas um filete delicado que, aos poucos, começou a se alargar. Primeiro, um borrão cinzento. Depois, contornos indistintos começaram a ganhar forma. Minha respiração prendeu-se na garganta. Pisquei, e o mundo, que eu julgava perdido, começou a se recompor diante dos meus olhos, meus irmãos. As cores voltaram, vibrantes, chocantes, deslumbrantes. O teto branco do quarto de Dona Rosário, a mancha escura de umidade no canto, os contornos da janela, tudo estava lá.
Minha visão estava de volta, completamente, imediatamente, sem dor, sem explicação lógica, sem a mínima intervenção médica ou a menor sombra de evidência científica, pilares que eu sempre venerara. O milagre era inegável, meus irmãos. Minha mente, antes um templo inabalável da razão e do ceticismo mais ferrenho, agora cambalhava, desorientada. Eu, Elias Vasconcelos, o pastor evangélico que passara a vida pregando contra a superstição e o que eu via como idolatria, estava agora diante de um fato que desafiava tudo o que eu acreditava. Onde estava a explicação lógica para aquilo? Onde estava o placebo que eu usava para desqualificar a fé dos outros? Não havia. A cegueira, tão inexplicável quanto seu fim repentino, era a prova palpável e irrefutável de uma intervenção divina. Um misto potente de choque, gratidão avassaladora e um temor reverente me dominou por completo. Era o temor de quem percebeu ter atacado o sagrado, de quem escarneceu da força que agora, ironicamente, o erguia e o salvava. A paz que senti na visão ainda me envolvia, mas agora vinha acompanhada de uma convicção avassaladora. Nossa Senhora Aparecida, aquela a quem eu havia ousado chamar de demônio, havia me curado. Ela havia respondido ao meu grito de desespero, não com condenação ou julgamento, mas com pura luz. A dimensão daqueles eventos me fulminou como um raio. Eu havia sido salvo por aquela que eu mais combatia. Minha conversão deixara de ser uma possibilidade distante. Era a nova realidade, meus irmãos. Uma realidade explodiu em meu peito, reescrevendo cada linha da minha existência. A visão restaurada, surpreendentemente, não trouxe paz imediata, mas uma tempestade ainda maior. Eu, Elias Vasconcelos, pastor evangélico que dedicara a vida a desmascarar a idolatria e a combater o que chamava de mal, agora via com meus próprios olhos algo que abalava minhas mais profundas crenças. Minha mente, antes uma fortaleza inexpugnável de doutrinas e interpretação bíblica literal, transformou-se num campo de batalha. Cada versículo que eu usara para condenar a devoção mariana ecoava em minha cabeça, agora com um tom distorcido, quase zombeteiro. Irmãos e irmãs, eu me isolei no pequeno quarto de Dona Rosário. A Bíblia jazia aberta em meu colo, mas meus olhos, embora agora enxergassem, eram incapazes de ler. As palavras pareciam vazias. Minhas certezas, antes inabaláveis, ruíam como castelos de areia. Como conciliar meu profundo conhecimento bíblico com a experiência sobrenatural recém-vivida? E, mais doloroso, como explicar que a figura que eu havia profanado com veneno foi a mesma que me trouxe à luz? As noites eram longas, preenchidas por um tormento intelectual e espiritual. Eu revisava cada sermão, cada doutrina que havia ensinado, e a pergunta martelava sem cessar: onde eu errei? Onde a razão humana me cegou mais do que a própria escuridão física? Lentamente, dolorosamente, comecei a perceber que o demônio, que eu tanto via nas imagens e práticas católicas, estava aninhado em meu próprio coração, na minha arrogância, no meu julgamento implacável, no meu radicalismo cego. Minha fortaleza de certezas desmoronava tijolo por tijolo, revelando uma paisagem de humildade que eu jamais imaginei habitar. Minhas orações, antes exigentes e cheias de convicção, tornaram-se sussurros hesitantes, pedidos de perdão e de clareza. A conversão, entendi, não era apenas um evento, mas um processo brutal de desconstrução e reconstrução. A tempestade em minha alma precisava de um porto. Esse porto era a verdade que me fora revelada. Então,
com o coração apertado, reuni minha esposa Patrícia e nossos filhos, Daniel e Heloísa, na pequena sala de Dona Rosário. O ar estava pesado, carregado pela incerteza do nosso futuro. Minha voz, antes tão firme no púlpito, agora tremia levemente, mas a convicção era inabalável. Eu cometi um erro terrível, comecei, a dor do arrependimento apertando meu peito. Eu os ensinei a odiar, a julgar, a ver o demônio onde havia amor. Joguei veneno, não apenas em uma imagem, mas em meu próprio coração e, por extensão, nos de vocês. Patrícia me olhava com preocupação e uma esperança cautelosa. As crianças, confusas, apenas observavam. A cegueira e o desespero foram um castigo. Sim, mas também uma bênção, continuei. Com detalhes vívidos, descrevi o sonho. Uma mulher morena, jovem, de manto azul, uma paz inexplicável. A voz que desfez as mentiras sobre a idolatria e o milagre da minha visão restaurada. Nossa Senhora Aparecida me curou, declarei, e as palavras soaram como um trovão na pequena sala. Ela não é o demônio que eu pregava, ela é a Mãe da Luz. O choque nos rostos deles era palpável. Por isso, eu não posso mais ser pastor, anunciei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha vocação havia mudado para sempre. A verdade me atingiu, irmãos e irmãs. Eu precisava abraçar a fé católica, dedicar tudo para proclamar a Virgem Maria, aquela que eu, cego, um dia profanei. As dívidas, o escândalo que eu sabia que viria, tudo isso era um buraco fundo, intransponível, ali na nossa frente. Mas minha conversão era total, pura entrega. A decisão, inabalável. Foi aí que Patrícia, com os olhos cheios d'água, tocou minha mão. Pela primeira vez, irmãos, vi paz no olhar dela, a mesma serenidade que, enfim, habitava em mim. Com a visão restaurada e o coração humilhado, eu, Elias, sabia. A reparação era urgente, essencial. Eu fui direto para a casa da família Moreira, aqueles vizinhos que eu tanto maltratei e ofendi no meu passado. Ajoelhei-me diante do Senhor Moreira e as palavras de perdão saíram sinceras, pesadas. Eu ofendi vocês, confessei. Profanei o que era mais sagrado para vocês. Eu estava cego de ódio, convencido que estava lutando contra o demônio, onde, na verdade, estava a fé mais pura. Peço perdão do fundo do meu coração. O choque no rosto do homem era quase incredulidade, mas minha sinceridade, eu, ex-pastor evangélico, era inegável. Em seguida, fui procurar a Dona Rosário. Com a voz embargada de tanta emoção, agradeci a compaixão e a bondade firme dela. Dona Rosário, a senhora foi anjo na minha escuridão. Meu milagre, irmãos, aconteceu por Nossa Senhora Aparecida. Minha conversão é real, palpável. Contei cada detalhe. A luz azul no quarto, a presença de mãe me envolvendo e minha visão voltando inexplicavelmente, perdida antes pelo veneno. Meus primeiros testemunhos, irmãos, nasciam ali, revelando como o ódio à idolatria que me consumia fora trocado por profundo amor e devoção à Mãe de Deus. Eu me tornava um peregrino da fé, ansioso por compartilhar cada passo da minha transformação. O púlpito, antes meu trono de verdades e convicções inflexíveis, agora parecia um palco distante de um passado que eu repudiava. Retornei à minha antiga igreja, não para pregar, irmãos, mas para confessar o milagre de Nossa Senhora Aparecida, para partilhar a revelação que me mudou. Os olhares dos meus ex-fiéis, antes cheios de admiração e respeito, agora viravam repulsa em acusações que eu sentia e ouvia claramente.
apóstata, traidor, possuído por um demônio católico. Eles gritavam. Minha nova fé, irmãos, afrontava o demônio que antes combati, agora acolhido em meu coração. Ali encontrei a dor crua do ostracismo, mas sabia que a Virgem me guiaria. Irmãos e irmãs, o ostracismo da congregação era esperado e, de certa forma, até compreendido. Contudo, a verdadeira aprovação viria de dentro de casa, do meu próprio lar. Minha esposa, Patrícia, e meus filhos, criados sob o peso da minha pregação anti-mariana, viam minha conversão como uma traição pessoal. As discussões tornaram-se acaloradas. As acusações de que eu sucumbira a uma força demoníaca eram frequentes. Mas a evidência da minha visão restaurada era inegável, um fato que não podia ser ignorado. Lentamente, a curiosidade de Patrícia começou a se transformar em abertura, em um novo entendimento. Começamos a rezar juntos, mas não mais contra, e sim para Nossa Senhora Aparecida, buscando a mesma paz profunda que eu encontrara. O milagre de minha visão restaurada não foi apenas físico, uma cura dos olhos. Ele abriu meus olhos, de fato, para a verdadeira face da fé e para a sublime essência da tolerância. A gratidão por Nossa Senhora Aparecida transbordava em minha alma, lavando anos de ódio e julgamento precipitado. Eu, que outrora pregava veementemente contra a idolatria, agora compreendia que a fé genuína reside no amor e na aceitação incondicional, jamais na condenação cega. Patrícia, ao meu lado, começava a enxergar essa mesma verdade, a paz que a Virgem trouxe para nosso lar, antes um campo de batalha de dogmas e preconceitos. A tolerância era a nova pregação, uma mensagem de união que não cabia mais em 4 paredes. Deixei o púlpito evangélico para levar a mensagem de Nossa Senhora Aparecida ao mundo. Cada cidade, cada praça, cada coração humano se tornava um novo altar para o milagre da minha visão e de minha conversão. Eu, antes, um pastor do ódio e da divisão, agora era um apóstolo do amor mariano, um mensageiro da graça. Nossas orações a Nossa Senhora brotavam de um coração finalmente aberto, livre das amarras do dogma, puro e verdadeiro.